Quantos estão felizes e alegres de estar na presença do Senhor? Dê um glória a Deus. Como no início eu estava ocupado ali, ajudando o menino no computador, na live, eu não percebi, mas eu não sei se já fizeram. Você já deu a paz do Senhor para a pessoa que está do seu lado aí? Se você já fez, faça de novo. Amém, glória a Deus. Diga para ele, seja bem-vindo. Diga para ela, seja bem-vinda. Diga para ele o quanto é importante ele estar aqui. Quem estiver do lado direito, se puder ir no lado esquerdo, cumprimentar alguém, faça isso, irmãos. Amém? Só quem está cansado não vai se levantar. Rapaz, tem um bocado de gente cansada, ó. Mas amém, amém. A gente entende. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 ao 20. Enquanto você abre Mateus 28, do versículo 18 ao 20, quero primeiramente agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede nessa noite. A última vez que eu preguei nessa igreja, pregar, sem vir aqui dar uma palavra ou fazer uma oração, mas pregar faz muitos anos. Eu voltei lá do 15 em 2019, e a última vez que eu me lembro que eu preguei, o pastor me convidou lá atrás, ainda estava na pandemia, a gente fazia culto lá atrás, era um culto de doutrina, e o pastor João me pediu para me pregar num culto de doutrina, que ela foi a última vez, eu acho que foi 2020, 2021 por aí. De lá para cá, queridos, eu não tenho pisado nesse púlpito para pregar a palavra. Eu fui coordenador de jovens, mas eu não pregava a palavra, eu só orientava e fazia como fui ensinado, delegar, né? Então, e aí, muitos irmãos aqui já sabem, entrei num cativeiro, mas o Senhor é fiel. Irmãos, eu não vigiei, porque eu não ia entrar nesse ponto, porque eu sabia que eu não ia aguentar, entendeu? Mas eu acabei não percebendo e entrei. Então eu quero agradecer a Deus, porque Deus Ele é fiel. Agradecer a vida do pastor João, que está aqui, sempre me entendeu, me compreendeu. Pastor Mário pela oportunidade, meu líder irmão Reginaldo e cada um dos irmãos que acreditam em mim. Acredito no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém? Eu não posso fazer nada, queridos. Você não pode fazer nada, mas o Senhor, Ele pode. E a última vez que eu preguei aqui, eu não usava esse negócio. Aí agora eu tenho que usar, porque ler sem isso aqui eu não consigo mais. Mas, queridos, glória a Deus, agradecimentos feitos. Essa gravata que vocês estão vendo aqui, eu vou tentar ser bem breve, irmão, vou tentar terminar no horário. Eu vou tentar, tá bom? Bora ver se o Espírito Santo vai querer a mesma coisa. Mas enfim, eu dizia para Deus, Senhor, será que eu ainda vou me vestir ainda social? Porque tudo que eu tinha de social eu tinha doado, eu tinha dado. E aí o pastor Mário, quando ele disse para mim que eu ia pregar, já era para me ter prego há 2 semanas atrás. E eu digo, tá bom, pastor, o senhor só me avisa quando é que aí eu tenho que adquirir uma roupa social. Porque não dá para me subir lá de calça jeans assim e tal, enfim. E aí eu disse, tá bom, pastor. E aí ele me avisou, só que quando era para me pregar, era o evento de famílias. E aí tá bom, ficou para outro domingo, que era domingo passado. E aí eu fiquei doente, irmãos, eu fiquei rouco, muito ruim da garganta. Eu vim melhorar agora de quinta-feira para cá. Se não desse certo quem ia pregar era o pastor Agnito. Já tinha acertado com ele ali.
Ele até cancelou uma agenda para estar aqui hoje, né? Então, mas aprove a Deus, fui para o médico e Deus, com a ajuda dos remédios, Deus me abençoou. Amém? E essa gravata aqui, eu tenho ela guardada há praticamente uns 5 anos. Eu ganhei, quando eu voltei lá do 15, junto com essa Bíblia, numa competição de perguntas e respostas bíblicas, aqui numa quinta-feira, num evento de paz. E eu lembro que ficou só eu e o Francimar já, nas últimas perguntas. E aí, deu um branco na cabeça do Francimar, e aí Deus me ajudou. Eu ganhei a Bíblia, que eu estava precisando já, e ganhei essa gravata. E eu deixei guardada lá em casa essa gravata, ela está novinha, está sendo estreada hoje. E eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu vou guardar, um dia eu vou usar, não sei quando. Então o dia chegou, amém? A minha expectativa é o Senhor, queridos, e a de vocês, quem é? Então leia comigo no nome de Jesus. Eu acho que eu agradeci todo mundo, agradecer a minha família que está ali, minha esposa, a minha filha, as minhas 2 filhas estão trabalhando, e a Tayara disse, pai, eu queria ver o senhor pregar, e eu disse, tá bom, eu vou botar lá ao vivo lá e vou te mandar. Ela está trabalhando, ela trabalhou lá no shopping, e ontem eu estava na vigília com o pastor Renato lá, eu que faço as lives, 6 horas da manhã eu estava desmontando o som e live para carregar no carro, e eu disse para o filho dele, digo, Glenn, esse negócio está ficando sério, mano. 6 horas eu já estava em casa dormindo, agora 6 horas eu estou aqui carregando caixa. Ele começou a rir. Então, eu não pude participar do evangelho com os irmãos, o irmão Ginaldo sabe disso, porque eu cheguei em casa, era 8 horas, dormi, acordei 2 horas, e fui continuar a estudar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Então se coloque de pé para nós lermos a palavra de Deus, por gentileza. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18 ao 20, diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, ide, portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20, ensinando-os a guardar todas as escrituras que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fecha a Bíblia, sente-se por um momento. Senhor meu Deus e eterno Pai, não desfazendo todas as orações que aqui foram feitas, Pai, porque a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, e aqui eu creio, Pai, está uma reunião de justos, Pai, e a oração que foi feita, ela tem um grande efeito, mas eu quero continuar te agradecendo pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, continuar te agradecendo, Senhor Deus, pela oportunidade, e te pedindo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua vontade seja feita nesta noite, que toda palavra que sair, Senhor, da minha boca, seja mediante a necessidade da Tua igreja, e a minha própria necessidade também, porque eu tenho te pedido que eu quero continuar sendo ministrado por esta palavra, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao nome do Senhor, glória a Deus. Queridos, eu trouxe um estudo aqui de 5 páginas, mas eu procuro manter o horário, não sei se Deus vai permitir, mas esse acontecimento que aconteceu, querido, foi logo após Jesus já tinha sido morto, sido ressuscitado, já tinha se encontrado com os 12, com os 11 na verdade, e a palavra de Deus diz que quando Jesus ressurreto, ele começa a dar algumas orientações. Primeiro ele diz, me foi dado todo o poder nos céus e na terra, aleluias. Depois a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus na verdade começa a dar algumas orientações aos seus discípulos, quando ele diz, aleluias, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. A palavra de Deus, aleluias, ela nos traz 3 coisas importantes, na verdade 4 coisas importantes. A primeira delas é que ele diz que toda autoridade está sobre a mão dele. A segunda é que ele diz, ide.
E a terceira é que ele diz: eis que estou convosco. Glória a Deus. Nessas três nós vamos ficar nelas. E o tema da nossa ministração é exatamente a que estava nas telas: igreja fora das quatro paredes. Palavra de Deus, e você que é um leitor da palavra de Deus já sabe que Deus enviou seu filho, seu único filho ao mundo, aleluias, para pregoar a palavra dele, para fazer o nome de Jesus ser conhecido e o de Deus mais ainda. E a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor Jesus, aleluia, ainda aqui nesta terra, ele escolheu 12 cabeça dura. Ele escolheu 12 pessoas que não eram fáceis de lidar. 12 pessoas que talvez seja como eu e você, que muitas vezes não são fáceis de lidar, aleluias. Mas o Senhor Jesus escolheu, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele teve o trabalho e o desempenho de ensinar. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ensinou todo o tempo, mostrando que ia chegar um momento, que ia chegar um período, aleluias, que o Senhor Jesus Cristo, ele ia ter que padecer, ele ia ter que ir para a cruz, aleluias. Quando chegou nesse dia, a palavra de Deus diz que o Senhor foi para a cruz, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que quando nós lemos a Bíblia, quando passa esse período, a palavra de Deus, ela nos mostra que os discípulos, eles estavam reunidos, aleluia, e a palavra de Deus diz que os discípulos, eles voltaram a fazer uma coisa, aleluia, que ele fazia muito no passado, eles iam pescar, eles voltaram a pescar. Pedro, como líder, ele disse: eu vou pescar, e os outros foram com ele. Enquanto Jesus, quando chamou Pedro, ele disse: ei, eis que eu te farei pescadores de homens. Tu não vai mais só ser pescador de peixe, tu vai ser pescador de homens. Só que a palavra de Deus diz que eles, quando Jesus morre, passa aquele período ali, eles voltam a pescar. E talvez aqui dentro desta igreja há pessoas, aleluias, que um dia estavam fazendo o plano dele, a vontade dele, a ideia dele ou dela, era fazer a vontade do Senhor, era pregar a palavra de Deus, era fazer célula, era levar o ID do Senhor, aleluias, mas de repente esfriou, entrou no cativeiro, e aí ele voltou a fazer o que ele fazia no passado. Eu voltei, queridos, eu voltei a pescar. Não literalmente falando, aleluias, mas enfim, quando Jesus, ele se reúne, isso aqui é antes dele se ascender ao céu, ele passa umas orientações para os discípulos, aleluias, dizendo: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Eu e você, querido, nós temos uma ordenança do Senhor. Quando ele diz ide, ele não está pedindo. Quando ele diz ide, ele não está dizendo por favor. Quando ele diz ide, aleluia, ele não está dizendo: ei, será que tu vai? Aleluia, ele está trazendo uma ordenança para mim, para você. Aleluia, ele diz ide. E quando ele está dando essa ordenança, nós estamos indo debaixo de uma autoridade. Não é a autoridade do governador, até porque já tem leis aí que você não pode mais pregar nos ônibus. Se você for pregar no ônibus e alguém lá quiser chamar a polícia para lhe mandar prender porque você está tirando a paz dele, isso pode acontecer. Então não é sobre a autoridade de um governador, não é sobre a autoridade do presidente, não é sobre a autoridade de um prefeito, não. É sobre a autoridade daquele que vive e reina para todo sempre. É sobre a autoridade daquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. É sobre a autoridade daquele, aleluia, que disse: ei, eu vou para o céu, mas aonde eu estiver, eu quero que estejais vós comigo também. Aleluia. Então eu e você estamos debaixo de uma autoridade, a autoridade de Cristo. Eis que é me dado toda a autoridade. Jesus, ele não fala humanamente, simplesmente, aleluia, como o Senhor só, mas como o Senhor de tudo, como o único e verdadeiro Deus. O Senhor, aleluia, ele diz: eis que é me dado toda a autoridade. E muitas das vezes, querido, eu e você não tomamos posse dessa autoridade que o Senhor nos deu.
Muitas das vezes eu e você não tomamos posse. Muitas vezes eu e você passamos por uma dificuldade. Aleluia. E a gente fica se batendo. Às vezes a gente fica triste, isso é até natural. Nós somos seres humanos. Aleluia. Mas muitas vezes, aleluia, a tristeza nos faz perder a confiança. Muitas das vezes a tristeza nos faz perder a fé. Muitas das vezes a tristeza, aleluia, ela nos faz esquecer que o Senhor, aleluia, Ele diz: eis que me é me dado toda a autoridade. E no livro de Isaías vai dizer que as minhas e as tuas dores, que as minhas e as tuas enfermidades, aleluia, foi levado no madeiro com Ele. Mas muitas vezes nós não tomamos posse dessa palavra. Mas eu venho te dizer nesta noite, aleluia, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse da palavra do Senhor. Se Ele te deu uma ordenança, toma posse dessa ordenança e vai. Quando o teu líder, queridos, olhe para mim nessa noite. Quando o teu líder, o meu líder, quando o teu dirigente, o meu dirigente, nosso dirigente na verdade, né? O nosso pastor, aleluia, ele está nos delegando para ir evangelizar um exemplo. É o pastor que está pedindo? É o dirigente que está pedindo? É o líder de célula que está pedindo? Ele só está obedecendo a ordenança. E quando ele diz para mim, para você: ei, tu tem que evangelizar, tu tem que fazer o ID, aleluia, ele está lembrando eu e você: ei, assim como eu estou obedecendo, tu também tem que obedecer, homem de Deus, tu também tem que obedecer, mulher de Deus, aleluia, porque muitos estão padecendo, e as pessoas que vão estar aqui na igreja, se reconciliando, aceitando a Jesus, são as pessoas que eu e você trouxermos, são as pessoas que eu e você evangelizarmos, são as pessoas que eu e você levarmos a palavra do Senhor. Queridos, eu tinha esquecido a autoridade do Senhor na minha vida. Quando eu estava no meu cativeiro, eu era convidado para pregar em algumas igrejas, até mesmo aqui na igreja. E eu dizia: o que eu vou fazer? Quando os outros me convidavam: o que eu vou fazer lá na tua igreja se eu não estou pregando nem na minha? Eu não vou. Porque eu aprendi, querido, se eu não estou fazendo na minha, o que eu vou fazer na dos outros? Se eu não estou fazendo por mim, o que eu vou fazer pelos outros? Aleluias. Mas sempre eu estava lá, diante do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, quando é que eu vou sair desse buraco que eu entrei, que eu me meti? E aí, aleluias, eu era convidado aqui mesmo, o pastor Roberval sempre me chamava para subir. Eu dizia: deixa o teu discípulo quieto. O Senhor me chamou e te chamou para uma obra. O Senhor me chamou e te chamou, não foi para ficar aí, aleluia, me permita a expressão e me perdoe, com a bunda cravada, sentada. Ele nos chamou para o ID, para nos levantar, aleluia. Mas tem muita gente que diz: ei, isso aí é para o pastor, isso é para o dirigente, isso aí é para quem sabe falar, aleluia. Se você for olhar os discípulos do Senhor, muitos ali não tinham eloquência, muitos ali eram analfabetos. Está aqui um que sempre diz aqui, o meu líder, ele diz: eu sou burro, eu sou analfabeto. Mas deixa eu te dizer, eu digo isso com todo respeito e humildade, mas quando o homem abre a boca para pregar a palavra de Deus, aleluia, porque não é a tua eloquência que vai trazer a presença, não é a tua sabedoria que vai trazer a presença, é a tua busca pelo Espírito Santo de Deus que vai trazer a presença na tua vida e através da tua vida. Ai, aleluia. Muitas das vezes nós nos apegamos na nossa sabedoria e é preciso, querido, estudar. É preciso, eu vejo gente dizendo: eu não preciso fazer teologia, tudo bem. Eu vejo pessoas dizendo: a minha sabedoria aqui vem de Deus, amém. Mas se Deus nos deu meios, vamos utilizar os meios que Ele nos deu. Se o meio é estudar, estude. Mas não se apegue na força da tua própria sabedoria, porque a sabedoria real vem de lá, sim. É Ele, ajuntando a sabedoria dele com a sabedoria que tu adquiriu aqui na terra, Ele vai te usar grande e poderosamente, porque a autoridade é dele, a autoridade
autoridade vem dele, não é de você. É dele, não é de mim. É dele, é dele. Aleluia! Segundo ponto, queridos, ide. Ide. Já falei, é uma ordenança. Ele não está pedindo por favor. Ele não está dizendo, será que tu vai? Ele não está dizendo muitas vezes como nós, pai, para tentar agradar um filho ou uma filha. Às vezes a gente fala mansinho. Às vezes a gente diz, o irmão entra que vai adquirir agora. Vai adquirir não, já está lá no processo de produção, né? De formação ali, está na forma, né? Vai saber o que é isso. Às vezes a gente faz as coisas para tentar agradar um filho. Deus ele não é apegado ao teu lado sentimental, queridos. Se Ele está dizendo para te ir, e tu disser, Senhor, eu não consigo, vai. Senhor, eu não sei, vai, porque eu estou contigo. Ele não quer saber se tu sabe, se tu não sabe, se tu lê, se tu não lê. Ele está dizendo vai, porque Ele vai te usar. Não te preocupes, diz a palavra de Deus, com o que haver de falar, porque no momento oportuno Ele há de te dar a palavra na tua boca. Aleluias. Tem gente, queridos, Senhor, tem misericórdia. Mas tem gente que acha que se ele sair na rua para pregar o evangelho, para entregar uma literatura, ele está se rebaixando, ela está se rebaixando. Não, é porque eu prego no púlpito da igreja, é porque eu sou líder de célula, é porque eu sou líder de geração, é porque eu sou assim com o pastor, com a pastora, eu sou assim com o dirigente, com a dirigente. Ei, o ID é do menor para o maior, o ID é do maior para o menor, o ID é para mim, o ID é para você. O ID é para quem tem faculdade, o ID é para quem não tem faculdade, o ID é para todo mundo. O ID é para todo mundo, queridos. Eu sou de esses dias não, teve um dia que eu disse para minha filha, olha, tu está estudando, me perdoa a expressão, na minha humildade, tu está estudando, filha da mãe. Está estudando para te ser advogada. Tu não está estudando para te ser ignorante. Está estudando para te ser inteligente. O que eu quero dizer com isso, queridos? Voltando. A tua sabedoria, a minha sabedoria, diante dele não é nada. É só para agregar. A tua sabedoria, a minha sabedoria, com a que a gente adquiriu aqui, com a que ele nos dá, é para agregar. Aleluias. O ID do Senhor é para nós, é para mim, é para você. Irmão Adriano, eu sou cantor, eu sou tocador, eu sou da mídia. Eu lembro bem, irmãos, abrindo parênteses aqui, a mídia, quando eu estava no meu cativeiro, eu vim para a mídia, falei para o pastor, eu vim para a mídia, para mim não chutar o balde e abrir mão de tudo. Porque pregar eu não queria, liderar eu não queria, ir para a célula, muito menos. Queria nada disso. E eu disse, Senhor, me ajuda aí, ajudar lá a igreja. Já falei para o pastor, para a pastora, colocamos os monitores, o computador, fiquei lá, para mim não chutar o balde. Eu digo, pastor, eu estou aqui para mim não parar de vez, para mim não sair de vez. E o pastor sempre dizendo para mim, a pastora, continua. Luta, busca, porque, queridos, se tu não quiser, não adianta o pastor aqui se matar, porque tu não quer. Deus, Ele respeita a tua vontade, mas eu costumo dizer que quando Deus tem um projeto, um propósito, Deus, Ele sabe como atrair, Deus, Ele sabe como pegar, Deus, Ele sabe como trazer de volta, e Deus soube como me trazer de volta. Hoje, para a glória do Senhor, estou liderando uma célula que era do irmão Reginaldo. E Deus já estava colocando no meu coração, e eu dizia, Senhor,
Eu não queria muito a célula, querido, porque eu sei que quando eu pego um negócio, eu gosto de caminhar, de levar. E eu digo, Senhor, eu não posso estar, eu dizia para Deus, Senhor, eu não posso estar me doando tanto, mas como eu me doava, e às vezes eu deixava a minha família de lado. Querido, fazer a obra de Deus, ela é boa e ela é importante. Mas uma oração que eu sempre tenho feito a Deus, eu continuo fazendo, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas eu quero fazer a tua obra com a minha família do meu lado. Eu quero fazer a tua obra, aleluia, com a minha esposa, com as minhas filhas do meu lado. Porque quantas das vezes eu não saí para fazer a obra e minha esposa e minhas filhas ficavam. Aconteceu isso muitas vezes. Então você que é pai de família, você que é mãe de família, o ID também é para a tua casa. O ID também é para a tua família. Aleluias. Essa ordenança é para mim, é para você, queridos. Primeira página, tá? Tem mais 4. Aleluias. Ide, portanto, fazei discípulos. E o ide do Senhor, queridos, ele é tão importante, porque não é só pregar. Às vezes a gente imagina que é só pregar, irmão John. Às vezes a gente imagina que é só pregar, irmão André. É só chegar lá, levar a palavra de Deus. Aleluias. Alguém aceita Jesus? E aí tá bom, tudo bem. Fiz minha parte. O ide do Senhor, aleluias. O discipulado que nele diz fazer discípulo é igual com a palavra de Deus falar em Provérbios. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele se envelheça, ele não venha se desviar nele. Ensinar o caminho é o mesmo do discipulado. Não é ensinar o caminho. Onde é o Shopping Leste? Você vai descer aqui, dobrar para a tua esquerda, vai embora. Na tua esquerda tu vai encontrar lá um prédio maceta escrito Shopping Leste, Cidade Leste. Ensinar no caminho. Vem cá, meu filho. Vou te levar lá no Shopping Leste. Amém? Discipulado é isso. Discipulado. Quantas vezes o irmão Reginaldo ligava de madrugada e te levanta. Vai orar. 3 horas da madrugada. Cadê o pastor Timóteo? Eu dizia, eu no meu cativeiro, o pastor Timóteo, eu dizia, pastor Timóteo, me ajuda. Pastor Timóteo, eu peço para Deus me acordar, ele até me acorda. Eu dizia, Deus me acordava. Eu dizia, não, eu vou dormir mais um pouco. Quantas vezes o pastor Timóteo não me ligava de madrugada? Ei, vai orar, macho. Vai orar. Discipulado. Queridos, olhe para mim, discipulado é você pagar o preço por alguém. Discipulado é você, às vezes, aleluias, deixar o teu conforto pela vida de alguém. Um domingo desse aqui que nós queremos descansar, mas você lembra que o teu discípulo está precisando de uma palavra, que aquele irmão está precisando de uma palavra, que aquele teu parente está precisando de uma palavra, e aí você vai lá, sai do teu conforto, aleluia, e leva uma palavra para ele, leva uma palavra para ela, diz, ei, Deus quer mudar a tua história, ei, Deus quer mudar a tua vida, aleluias, ide, fazei discípulos. E outro ponto interessante, queridos, outro ponto interessante, aleluias, que ele diz de todas as nações. E a gente já sabe que existe pelo menos 3 maneiras de fazer missão, de fazer o ide do Senhor. Primeiro é indo, é você ir, sair da tua casa, sair da tua zona de conforto, e levar a palavra de Deus, e levar o evangelho. Toda quarta-feira nós estamos fazendo culto de rua. E toda quarta-feira eu convido. Mas a decisão é tua, não é minha. A decisão, a vontade é tua, não é minha. Quem dera se eu pudesse amarrar todo mundo e dizer, tu vai evangelizar comigo. Tu vai para o culto de rua comigo. Mas eu louvo ao Senhor, queridos. Porque Deus tem levantado homens e mulheres dentro da congregação de número 1. Que diz, ei, quarta-feira eu estou lá. Ei, quarta-feira eu vou com vocês.
Ei, quando você diz assim, eu vou evangelizar, você está dizendo para Deus: ei, Senhor, eu estou saindo da minha zona de conforto. Ei, Senhor, eu estou deixando a minha cama por um momento. Ei, Senhor, eu estou deixando o meu ar-condicionado por um momento. Ei, Senhor, eu estou deixando a minha Netflix por um momento. Ei, Senhor, eu estou deixando o meu conforto por um momento para levar a tua palavra. O primeiro id é esse, querido, é ir. É ir. Muitas das vezes Deus levanta pessoas para ultrapassar fronteiras, ir além do seu bairro, ir além da sua rua, ir além da sua cidade, ir além do seu país, aleluias, ir além da sua cultura, para levar o evangelho. Queridos, eu costumo dizer para Deus: Senhor, eu quero ter amor pelas almas. Porque quando você tem amor, querido, você sai da tua zona de conforto. A palavra amor hoje, ela não pode ficar somente na palavra amor. A palavra amor, ela é muito complexa. Ela é muito grande, porque ela representa muita coisa. A palavra amor, quando ela sai, eu tinha muita dificuldade de dizer amor. Essa palavra, irmão John. Eu tinha muita dificuldade de dizer amor. Depois que a Tiffany nasceu, eu aprendi. Aonde que eu dizia para minha esposa, amor? Aonde que eu dizia para minha esposa, eu te amo? Depois que a Tiffany nasceu, aí eu aprendi isso. Até hoje, das minhas filhas e junto com a minha esposa, é a que eu mais chamo de amor, é ela. Se a Tará estiver me ouvindo aí, eu te amo também, amor. Porque ela é a que é mais... ela é uma bênção. Amém? Queridos, então o primeiro id é esse aí, é você ir. O segundo é orando. Você não pode ir, não dá para ir, mas ore. Ore pelos missionários, ore pela igreja perseguida. Hoje nós estamos aqui reunidos, num ar-condicionado, numa poltrona, num som desse maravilhoso, aleluias. Mas tem gente que é possível nesse exato momento esteja sofrendo perseguição, esteja sendo açoitado, esteja, aleluias, sendo preso, sendo perseguido, estando em buracos escondidos. E nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos clamar a Deus pela vida dessas pessoas, para que elas não desistam, para que elas não parem, para que elas não deixem de levar o id. É possível que hoje, queridos, tenha pessoas aqui, que chegou aqui dizendo: Senhor, é a última vez, é a última hora, é o último momento. Se tu não falar comigo, eu vou chutar o balde. Se tu não falar comigo, eu vou largar tudo. Se tu não falar comigo, eu vou abrir mão de tudo, eu vou sair da igreja. Se tu não falar comigo, eu sei lá, eu vou me matar. Se tu não falar comigo que tu tem uma obra na minha vida, aleluias, eu vou parar com tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus que está tendo esse sentimento, Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você, aleluias, que Ele tem sim um propósito na tua vida, Ele tem um chamado na tua vida, e o primeiro chamado de todo aquele que aceita Jesus Cristo é: ide, fazer discípulo, pregar o evangelho a toda criatura. Olhe para mim, queridos. Tem gente que entra na igreja, aceita Jesus, eu sei cantar, quero ser um grande cantor estourado no Brasil, amém, Deus te abençoe. Mas o teu primeiro chamado é o id. Eu quero ser um grande pregador. Eu lembro muito bem, irmãos, quando eu peguei o pastor João Luiz a primeira vez e disse: pastor, minha maior vontade é ser um pregador da palavra de Deus. Mas eu tenho raiva, aqui no frente do gabinete, eu novo convertido, eu tenho raiva porque eu leio e não consigo entender nada. Conselho, João Luiz capítulo 1, versículo 2. Continue lendo, mesmo não entendendo nada. Continue lendo, mesmo não sabendo de nada. Continue lendo, mesmo não entendendo nada. E aí depois eu li
que Deus disse, não te preocupe com o que tu vai haver de falar. Deus no momento certo vai te dar a palavra. Só que tu tem que ler ela. E no momento certo Deus dava a palavra, aleluias. Não esqueça, o primeiro chamado de qualquer cristão é o ide. Seja ele pregador, tocador, cantor, me diz aí outro aí, líder, diácono, né? O primeiro chamado é esse. E eu lembro que uma líder uma vez falou para uma pessoa, ela disse, eu não sei qual é o meu dom. Essa líder, irmão, de onde disse para ela, o teu dom é o id. O dom de todo mundo é o id. Vai pregar o evangelho. Irmão, não sei falar. Fala o que Deus fez na tua vida. Irmão, eu era assim, assim, Deus me trouxe para a igreja, pronto. É só isso que tu tem? É só isso que Deus vai te usar. Pode te usar. Pronto. É isso que Deus vai fazer. E o terceiro, para a gente caminhar para o final, é contribuindo. E aí eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e diz assim, ó, contribuindo. Faz assim, ó. Faz assim. Não é lá os coreanos não, né? Não. É assim mesmo, ó. Não é o dorama não, estou dizendo aqui, ó. É assim, ó. Contribuindo. Irmãos, eu não posso ir lá na África, mas a nossa igreja evangélica e a da Assembleia de Deus tem missionário lá na África. E através do meu dízimo, do teu dízimo, da minha oferta, da tua oferta, chega a tua ação missionária até lá. É por isso que eu e você não podemos deixar de dizimar. E ano de 2005, pastor John, eu não dizimava mais. Eu não dizimava, porque estava com raiva de todo mundo. Os irmãos aqui, a maioria já sabe, porque várias vezes já falei, né, nas oportunidades que eu tive aqui. Vinha para a igreja com raiva e saía daqui irado. Quem nunca fez nada para mim, eu tinha raiva, irmão. O senhor não estava aqui na época, mas se eu chegasse aqui, eu estava com raiva do senhor. Entendeu? Eu estava com raiva, meu irmão. Porque a pior coisa é um feridento, meu irmão. E hoje eu sei o que é isso. Porque uma coisa é você falar que liberar perdão é cura. Uma coisa é você sentir isso no teu coração. Que liberar perdão é cura. E muitas vezes quando eu falava, quem fala é muito fácil. Para quem vive. Quantas vezes eu não sentei ali onde a minha esposa está. E eu queria chorar. E eu dizia, não vou chorar, porque vão olhar para mim. O orgulho batia, vão olhar para mim e vão dizer, irmão Adriano chorando. Eu ouvia pregações tremendas aqui, ó. Andrew, Eliandro, vários outros, irmãos. E Deus dizia para mim lá, no meu coração, vai lá na frente te reconciliar. E eu dizia para Deus, não, Senhor, não vou. A última ministração foi o irmão Eliandro. Foi sobre cura interior. Pastor Timóteo, na hora do apelo, chegou lá comigo. A gente sempre teve essa afinidade. Botou a mão, disse, mano, vai lá. Essa ministração é para ti. Sempre conversei com ele. Mano, vai lá, essa ministração é para ti. Eu disse, pastor Timóteo, eu não vou. Ele disse, tudo bem, mano. Quando o pastor Timóteo saiu, meu coração queimou. E aqui na mente veio, eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu acabei de te negar. Quantas pessoas, na hora do apelo, sabem que tem que tomar uma decisão e nega ao Senhor, dizendo, eu não vou. E a palavra de Deus, ela ardia no meu coração, dizendo, aquele que me negar perante os homens, eu negarei ele perante meu Pai. E era o que mais doía. Era o que mais doía em mim, porque eu dizia, não vou. E aí o Senhor, e aí eu disse, Senhor, meu Deus do céu, me perdoa, porque eu acabei de te negar. E eu saí daqui da igreja com o sentimento de que alguma coisa ia acontecer lá em casa. Cheguei em casa, aconteceu. E aí eu digo, Senhor, eu já sei o que eu tenho que fazer. Vou fazer. Comecei a orar a Deus, Senhor, tira todo orgulho, toda mágoa, toda ira, tira, Senhor.
dia 6 de setembro, num sábado. Duas pessoas que sempre foram muito importantes para mim. Eu fiz questão de mandar logo mensagem para essas duas pessoas. E eu disse, foi para o pastor e para a pastora, está aqui meu pastor, pedindo oração, né? E aí, mas foi difícil eu chegar até ali, querido, naquele ponto. Foi difícil eu chegar até ali e mandar mensagem, porque o meu coração tinha raiva, tinha ira. E eu dizia, Senhor, tira a mágoa, tira a ira. E aí, eu digo, Senhor, amanhã era culto de Santa Ceia, eu não ceiava mais. Ano de 2025 eu não ceiei. Até setembro, eu não ceiava mais. 2004 para 2025, o pastor Diego Félix pregou aqui. E ele disse, o ano de 2025 vai acontecer coisas tremendas nessa congregação. Quem não tiver no meio vai ficar fora. E eu ouvi e guardei aquilo para mim. Eu disse, Senhor, eu quero fazer parte disso aí. Senhor, eu quero fazer parte disso. E aí, quando foi no domingo, Santa Ceia, a igreja lotada. Alguns irmãos que estão aqui talvez estavam naquele dia. A igreja lotada. Está ali o Nemuel, lembrei do Nemuel, meu discípulo ali, ó. Faz assim, Nemuel. Se reconciliou no dia que eu me reconciliei. Então, e eu disse, quando chegou a hora do apelo, era até o irmão Ângelo que estava pregando. Baixei minha cabeça, porque eu disse, eu não vou olhar para ninguém, eu não quero saber quem vai olhar para mim, quem vai falar, eu não quero saber. Baixei minha cabeça, como diz o ditado antigo, botei meu rabo entre as pernas e vim embora de cabeça baixa até aqui. Aleluia. E eu disse, Senhor, eu estou aqui, agora é contigo. E Deus começou a ministrar no meu coração, e a partir daquele momento eu comecei a me sentir liberto. E eu disse para o pastor Mário, quando terminou, pastor Mário, eu queria dar uma palavra, rapidinho. Ele disse, sobe aqui, meu filho. E eu disse, não, pastor, eu queria aqui em cima, porque, queridos, eu não me sentia digno de subir no altar do Senhor. Toda vez que me chamavam para pregar, eu não me sentia digno. Quando ele me disse para subir, eu digo, não, no meu consentimento, na minha humildade, ainda não estava completa a obra. Então eu disse, não, pastor, eu queria aqui embaixo. Quando ele me deu a oportunidade, pedi perdão da igreja, pedi perdão nominalmente de pessoas que eu precisava pedir, e disse que quando as pessoas que eu precisava pedir perdão não estivessem aqui, quando eu visse, eu iria pedir perdão. Queridos, ali eu me senti, eu fui para casa leve. Se eu pudesse voar, eu tinha voado. Naquele dia eu descobri, aleluias, que verdadeiramente liberar perdão, aleluias, é libertação na nossa vida. Liberar perdão, aleluias, é algo poderoso. Liberar perdão tira todo o fardo pesado, toda a carga, aleluias, e você fica leve. Eu saí leve. E daquele dia em diante, Deus começou a trabalhar novamente na minha vida. Daquele dia em diante, eu comecei a sentir vontade de novo de estar na igreja. Porque quantas vezes o irmão Rinaldo foi lá em casa fazer a célula, e eu dizia, hoje eu não vou estar na célula, eu vou estar no outro compromisso, mas vai estar tudo arrumado, não se preocupe, porque eu sempre aprendi isso, de deixar a célula arrumada antes do discípulo chegar. E ele chegava lá, fazia a célula às vezes sozinho na minha casa. E eu dizia, eu não queria estar lá. Mas hoje eu digo, Deus começou a colocar de novo no meu coração. E eu dizia, Senhor, hoje eu estou onde eu quero estar. Eu estou com desejo de estar aqui. Eu estou com vontade de estar aqui. Foi o primeiro dia para me pregar e não deu certo. Eu digo, Senhor, não é para me pregar. Há 3 semanas eu estou no propósito. 2 ministrações prontas, porque era para me pregar 2 domingos seguidos. Quando chegou bem aqui, o irmão Reginaldo disse, meu líder, o nosso pastor está ali, se o senhor quiser dar honra para ele. Eu disse, irmão Reginaldo, aprendi com o Nemuel ali, o senhor é o líder, o que tiver no seu coração, o senhor faça. Mas o meu coração aqui estava dizendo, eu quero pregar.
Só que conhecendo o pastor João Luiz, eu já sei que ele ia dizer, não, deixa ele lá mesmo. Eu digo, mas que seja o seu líder, faça o que está no seu coração. Se coloque de pé, querido, nessa noite. Olhe para mim no nome de Jesus. Hoje eu estou onde eu quero estar. Hoje eu estou fazendo o que eu quero fazer. Hoje eu estou reunido com pessoas que eu quero estar. Quando me chamavam para me fazer a live do Impacto Evangelístico, eu ia porque eu ia fugir daqui. Eu queria fugir daqui. Eu queria estar em todo canto, mas eu não queria estar aqui. Eu não sei quantos irmãos aqui viram, eu inventei um negócio de fazer transmissão de futebol. E eu ia narrar, para me finalizar. Tinha jogo que o jogo era tão ruim, mas tão ruim, que eu não conseguia transmitir a emoção na narração. Escute, querido, isso aqui é de Deus. Deus falava comigo. Eu lá nos campos de futebol, Deus falava comigo, eu não te chamei para transmitir jogo. Eu te chamei para transmitir minha palavra. Quando o Senhor me tirou do cativeiro de novo, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a sair dos grupos de liga que eu tinha. E aí um rapaz que também era cristão, ele disse, mano, o que aconteceu? Está saindo? Eu digo, não, mano, eu vou precisar sair, isso é algo meu com Deus. Deus tem um chamado na vida de pessoas aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, sabem que Deus está falando com ele ou com ela. Tem pessoas que estão aqui, talvez, que estão dizendo, esse negócio de célula não é mais para mim. Esse negócio de cantar na igreja, esse negócio de estar aí no meio das programações, isso não é mais para mim. Deus está dizendo no teu coração que Ele tem projeto ainda na tua vida. Deus está dizendo no coração de pessoas aqui que Ele ainda tem propósito na tua vida. Mas que Ele só vai realizar o propósito dEle na tua vida se você abrir mão do que tem que abrir mão para Ele fazer. Se você permitir Ele fazer na tua vida, Ele vai fazer. Porque Deus quer, mas você precisa permitir. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Coloca a tua mão no teu coração. Feche os teus olhos, querido. Eu quero que você tenha um momento com Deus agora. Você que está nos dando a honra da sua visita, feche os teus olhos. Porque tu está tendo um momento com Deus agora. E você sabe do que eu estou falando. Porque Deus está ministrando no teu coração desde o início deste culto. Deus está falando no teu coração desde o início deste culto. Declare, declare mais. Diga isso, diga isso. Aleluia. Menos de mim e menos de mim. Diga isso para Ele nessa noite, igreja. E menos de mim.
e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, queridos. O Senhor tem falado com pessoas aqui. O Senhor tem ministrado no coração de pessoas aqui nesta noite. E eu gostaria de convidar primeiramente as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Você que já pregou a palavra de Deus, você que já louvou o nome do Senhor, você que já fez o ID do Senhor Jesus Cristo, mas hoje de alguma forma se encontra afastado, frio, assim como eu estava. Eu quero te convidar, saia do teu lugar nessa noite. Quem estiver afastado do caminho do Senhor, feche os teus olhos, igreja, comece a orar. Comece a orar. Primeira pessoa já está vindo, onde está a segunda pessoa? Feche os olhos, igreja, e comece a orar. Você está numa batalha espiritual agora. Nós estamos numa batalha espiritual. Se você vê alguém do teu lado que está afastado do caminho do Senhor, convide essa pessoa, vai. Olha aí do teu lado, se você sabe que essa pessoa está precisando de Jesus na vida dela, convida, chama. Aquela pessoa que está nos visitando, que nunca entregou a sua vida para Jesus, que entendeu essa palavra, eu quero te convidar agora. Sai do teu lugar, entrega a tua vida para o Senhor hoje. Hoje Ele te chama. Hoje Ele levantou um montoeiro de missionários para te chamar. Feche os teus olhos, a segunda pessoa já está vindo, para a glória do Senhor, aleluias. A terceira pessoa está vindo para o Senhor Jesus. Ei, missionário, faz teu trabalho agora, vai. Ei, missionário, faz teu trabalho. Pergunta, sai do teu lugar, vai lá. Vê quem está precisando, isso. Aqui na frente já tem missionário fazendo o trabalho dele. Ei, missionária, sai do teu lugar, missionária. Olha aí, quem está precisando, olha lá. Pergunta. Pode louvar, pode louvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê os missionários? Missionários, estão de plantão, isso. Isso. Glória a Deus, aleluias. Eu e o Ministério de Louvor estamos alinhados, queridos. Agora eu gostaria de convidar as pessoas. Irmão, eu estou aqui na igreja.
mas eu não tenho mais desejo de fazer a obra. Eu saí do Tancredo Neves Quino em 2019. Em setembro de 2019 eu comecei a entrar no meu cativeiro. E eu passei exatamente 7 anos dentro da igreja. Você até me via por aqui, ó, na mídia. Mas a minha mente estava longe, o meu coração estava longe, o meu espírito estava longe. O meu desejo estava longe, minha vontade estava longe. Mas eu sabia que eu tinha que estar aqui. Porque eu sabia que uma hora Deus ia fazer a obra dele na minha vida. Falaram para mim: o que tu vai fazer lá na igreja desse jeito? E eu dizia: porque eu creio que uma hora Deus vai fazer a obra dele na minha vida. Então você que tem a chamada missionária nessa noite, eu quero te convidar, sai do teu lugar. Eu já vou entregar o microfone, queridos. Mas Deus está me levando a convidar pessoas que têm chamada missionária. Pregadores, evangelistas, levitas da casa do Senhor. Sai do teu lugar agora. Irmãos, eu quero ser renovado. Sai do teu lugar, Deus vai te renovar. Já foi declarado aqui nesse altar. Já foi declarado no nome de Jesus que este culto ia ser diferente, já está sendo. Que você ia sair daqui diferente, eu creio nisso. Porque eu vou sair daqui, aleluia, diferente. Porque Deus já tem feito diferença na minha vida. Então saia do teu lugar. Aleluias. Primeiro missionário. Primeira chamada missionária está vindo. Aleluias. Cadê o próximo, a próxima? Que tem desejo, Senhor. Hoje eu estou frio. Hoje eu estou fria. Hoje eu não estou entregando nenhuma literatura. Mas eu quero voltar a entregar literatura. Eu quero voltar a mandar uma mensagem. Aleluia, dizendo que Jesus ama. Muitas das vezes nós pegamos a mensagem que alguém manda para a gente e a gente só encaminha. Deus vai dar mensagem na vida de pessoas aqui. Deus vai fazer, ei, olhe para mim. Deus vai fazer, vai trazer na tua mente, no teu coração. O fulano de tal precisa da mensagem e Deus vai te dar a mensagem para te enviar. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu já vou entregar o microfone, eu não vou orar. Eu vou dar para o nosso pastor. Aleluias. Mas cadê? Deus está chamando missionários aqui. Ah, irmão Adriano, eu não tenho chamada missionária, mas o ID também é para você, não tem escapatória. Você vai fazer o ID indo, você vai fazer o ID talvez orando, ou você vai fazer o ID talvez contribuindo, mas o ID é para você. Glória a Deus. Feche teus olhos. Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, é o que me basta.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, ore a Deus, busque a face do Senhor, porque Deus está restaurando vidas neste lugar. Deus está restaurando ministérios aqui hoje. Deus está restaurando projetos de vida, projetos de família. Deus está restaurando nesta noite. Então não saia da presença do Senhor, não saia sem que você seja restaurado. Aleluia. Poderoso Deus, a tua palavra, a tua santa e poderosa palavra foi pregada nesta noite, Pai. E esta palavra encontrou corações sedentos, corações com fome de Deus, com necessidade de Deus, corações que precisam, Senhor, aleluia, de um reencontro contigo, corações que precisam, Senhor, de renovação espiritual, de corações que precisam de libertação, Deus. E nesta noite é isso que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor dê coração livre para cada pessoa nesta noite, Pai. Que cada pessoa agora sinta o seu fardo cair por terra, a corrente ser quebrada. Aleluia, Senhor. Que agora, Senhor, toda a escravidão das trevas caia por terra neste momento. E que cada coração seja liberto, cada coração seja livre. Cada coração, Senhor, receba a tua unção e a tua glória nesse momento, Pai. Oh, aleluia. Nós ministramos libertação nesta noite. Nós ministramos, aleluia, renovação de alma, renovação de coração, renovação de vida, renovação de projeto, renovação de ministério. Nós ministramos nesta noite, Deus. Olha para as pessoas que estão, Senhor, se reconciliando, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, assim como tu chamaste Pedro, João, Tiago, Paulo e tantos outros. Tu estás chamando estas pessoas que estão aqui, Senhor, e a minha oração, meu Deus, é que o Senhor perdoe o seu pecado, é que o Senhor apague a sua iniquidade, é que o Senhor passe o seu sangue na vida de cada um agora. E torne cada coração puro na tua presença, Deus. Aleluia, Pai. Escreve seus nomes no livro da vida, Deus. Senhor, também nesta noite, depois de orar por aqueles que estão aceitando, se reconciliando, eu quero também orar por aqueles que não o fizeram. Porque assim como o irmão Adriano disse que muitas mensagens tu falaste com ele e ele não teve coragem de vir aqui à frente, eu sei que agora mesmo tem pessoas que sabem que deveriam vir, mas não tem força. Mas eu quero te pedir nesta noite que tu liberte o coração dessas pessoas também, que o Senhor liberte o coração daquele que sabia que era para vir e não veio. Mas eu te peço hoje, Senhor, em nome de Jesus, faze com que haja uma transformação tão grande, uma ação tão poderosa do Espírito Santo, que ninguém mais, nenhum de nós vai se conformar mais em estar de qualquer maneira na tua presença. Mas eu ministro hoje, que hoje é noite da restauração, hoje é a noite da cura, hoje é a noite da libertação, hoje é a noite do milagre, hoje é a noite do avivamento. Assim como tu ordenaste para que o profeta Ezequiel clamasse, ele profetizasse
para que, aleluia, houvesse ressurreição daqueles ossos secos. E a tua palavra diz que depois ele começou a clamar ao Espírito, para que o Espírito viesse e entrasse naqueles corpos. Também nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu imploro a Ti, Senhor, Espírito Santo do Senhor, vem e sopra sobre cada um nesta noite e levanta um exército poderoso. Sacode as tuas algemas nesta noite, sacode as tuas algemas nesta noite, sacode as correntes nesta noite, sacode essa escravidão que está sobre ti agora, sacode essa frieza espiritual e toma posse agora de um coração queimando pela glória de Deus. Toma posse de um coração fervilhando com a presença de Deus. Ai, Santo, eu ministro sobre essas vidas agora, sobre toda a tua igreja, no poderoso nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Queridos, vamos receber esses irmãos que estão aqui à frente. Uma salva de palmas ao Senhor. Sejam bem-vindos. Deus abençoe você. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Salomão, minha irmã, Deus abençoe. Deus use vocês novamente. Que Deus A Rebeca, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Eu estou feliz de ver você aqui, sua filhota e todos os que estão aqui. Vamos celebrar, vamos adorar. Adorar o Senhor, eu conto os segundos só pra te encontrar. E o quê? E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, grite, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, já! Jesus! 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 Diga assim, ó. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Abraça o Espírito Santo aí nessa noite assim, ó. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me todo dia. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Só quem conta aí, ó. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti,
dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, da tua presença, Senhor, dá vontade de correr, saudade e alegria de te conhecer, Senhor, e erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei! Jesus! 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 Ei, ei! Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.